Boa noite a todos. Meu nome é Renato Oliveira, sou pessoa com deficiência. Eu sou bacharel em Direito e professor. Nós estamos aqui hoje na nossa primeira entrevista do projeto PCD em Foco. O objetivo desse projeto, como já foi falado, é debater políticas públicas para a pessoa com deficiência. Vamos deixar claro alguma coisa. Estamos recebendo hoje aqui um candidato a vereador, mas nós não temos conotação partidária. Não vamos criticar candidato A ou B, e sim darmos um espaço a esse candidato, aos que mais quiserem, de debater suas ideias e expor para a Volta Redonda o que buscam de melhor para a cidade. Estamos aqui hoje recebendo o ilustre Félix Pelayo, candidato a vereador. Félix Pelayo passou por uma história muito importante, sofreu um acidente de moto, chegou a ficar por um período tetraplégico e pela sua força de vontade e sua determinação superou todos os seus desafios, estando hoje andando e movimentando tanto os membros inferiores e superiores com maestria e tranquilidade. Nós queremos também ouvir dele o que ele tem a dizer sobre a pessoa com deficiência, quais os desafios que já foram vencidos, o que tem que ser conquistado e melhorado nesse ramo. E vamos abrir espaço para ele. Deixamos agora com liberdade o microfone para o Félix se apresentar e vamos iniciar nossas perguntas. Boa noite, Félix. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos ouvem aqui, nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco das nossas histórias, né? Eu passei realmente uma situação, como antes aqui a gente conversava, esquentava aqui as nossas gargantas. Passei um longo período de tempo em recuperação. Sofri um acidente muito sério em 2004 e em 2005 já estava entrando no Hospital Sara Kubitschek, e isso para mim foi determinante para que nós tivéssemos a oportunidade de passar realmente, de vivenciar tudo que pelo menos passam por esse tipo de lesão medular na C3, C4, né? Houve uma compactação na minha coluna e o médico, na oportunidade de descompressão, retirou o disco intervertebral completamente triturado. Então eu perdi absolutamente todos os meus movimentos, mas uma coisa que eu comentava aqui com o pessoal, eu não perdi a determinação, a vontade de voltar ao que eu fazia antes. Eu era muito ativo, né? Eu tinha uma loja, comerciante, né? Eu tinha uma loja e aquilo dali, eu já era diretor da CDL, eu era muito popular na época e aquilo para mim foi uma coisa que eu tinha que voltar a essa situação de antes, né? Eu não abandonei, eu não descartei a possibilidade de dar continuidade a essa vida. Eu inclusive brincava com o pessoal, com os amigos, que o primeiro tempo da minha partida havia terminado, o segundo tempo estava por vir. Eu tive sempre a convicção, a certeza absoluta de que eu voltaria à minha vida normal com uma especial característica, sem sombra de dúvida, mas que isso me serviria de um aprendizado profundo para que eu pudesse, então, seguir a minha vida, o meu segundo tempo, portanto, com uma nova dimensão, um novo significado na minha vida. Isso aconteceu de fato. Parei no Sara Kubitschek, fiquei 30 dias lá, conheci pessoas maravilhosas, né? Gente que se superou. Eu nunca abandonei, eu dizia aqui para o pessoal, durante a semana eu tinha uma fisioterapeuta lá, que a gente treinava, né, todos os dias no ginásio, e chegava nos finais de semana, eu pedia para ela, Aimee, libera para mim uma bateria de treinamentos para eu fazer, porque eu quero fazer sábado e domingo, não quero ficar de bobeira não, quero realmente fazer o treinamento. E ela sim fazia, e eu passava sábado e domingo treinando e sempre buscando realmente me recuperar. Isso foi determinante, porque me fez acreditar, né, uma fé muito grande também, que acho que isso é muito importante, né, nesse momento muito cruel, nesse momento muito intenso que a gente vive, de sentimentos diversos, a gente acreditar, ter a certeza de que Deus está conosco, está presente, para que a gente possa de fato levar essa enfermidade, esse acontecimento de uma maneira diferente, né? Nunca deixando de acreditar. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, isso também tinha minha imagenzinha lá. Me lembro que aos domingos lá no hospital, o padre Marcelo Rossi,
ele tinha um programinha às 6 horas da manhã, então tratava de me levantar cedo e tal, já chegar ali na televisão para poder estar assistindo às missas do padre Marcelo Rossi. Então é isso, eu acho que o que a gente tem nesse momento para dividir é a esperança, entendeu? De que a gente, independente do que venha acontecer com a gente, eu tive a sorte de poder dar continuidade na minha vida na questão de movimentos, eu recuperei os movimentos. Mas mesmo para quem não passe por essa experiência, o que vai entender, tem que ter esse entendimento de que a vida continua e um novo papel tem para exercer. Eu até citei aqui o caso de um cadeirante, né? No primeiro momento que a gente entra no Sara Kubitschek, a gente fica numa área de isolamento. Fica uma semana fazendo testes e totalmente isolado do restante do pessoal. Eu tive a oportunidade, eu estava sendo acompanhado naquela oportunidade pelo meu pai, e meu pai ali na porta do meu quarto veio a conhecer um cadeirante daqui de Volta Redonda, o Luiz. Eu acabei não conhecendo o Luiz, meu pai apenas revelou essa experiência. Mas o Luiz, paraplégico, funcionário da CSN, teve um acidente qualquer e que tirou realmente os movimentos das pernas. Mas a alegria, a felicidade que ele estava era contagiando, contando com meu pai a experiência e tal, e a esperança e a vontade e a determinação, deixou meu pai absolutamente emocionado. Ele veio de lá da porta contando aquela experiência para mim e que me deixou mais uma vez com a esperança, com a certeza de que é através da vontade, da gana realmente, da vontade de se superar, é que a gente contribui também nesse processo de reaprendizagem, de volta à vida que nós temos que ter pela frente e levar. Então vamos fazer algumas perguntas agora, que a gente quer ouvir do candidato a visão dele sobre o parâmetro da nossa cidade, sobre acessibilidade, sobre as oportunidades que a pessoa com deficiência possui. Então, Félix, como que você caracteriza hoje Volta Redonda no cenário de acessibilidade? Nós estamos bem nesse caminho, nós estamos caminhando no caminho certo, nós temos muito a fazer. Qual é a sua proposta nessa área e o que você acha que pode ser melhorado? Bom, Renato, nós sentimos que de fato há muita coisa a fazer, muita coisa a fazer. O deficiente físico passa por grandes dificuldades, a começar pelas calçadas dessa cidade. Nós temos aqui desníveis assim gritantes de um estabelecimento para o outro. A calçada é totalmente disforme, é totalmente irregular. A gente pode ver a Rua 33, né? O exemplo da 33, há trechos da 33 onde nem pastilhas tem. Minha mãe, de 88 anos, já está acostumada a tombar, porque o desnível é tão grande que você vem num nível de passo. Daqui a pouco tem um altinho aqui, você cai, você leva. Isso não só para deficientes, mas para os idosos. É um perigo enorme o que nós temos aqui nas calçadas de Volta Redonda. Então, você enxerga que eu acho que a necessidade dessa adequação já se faz necessária há algum tempo, até porque o nosso Estatuto com Deficiência já tem 5 anos de existência. Mas a nossa pergunta é, você acredita que essa ação tem que ser em conjunta com o morador ou o comerciante, o poder público? Que cabe ao poder público ter forma de incentivo fiscal, tributário, que possibilite a esse comerciante ou a esse morador estar adaptando a sua calçada? Sim, nós temos que ter uma conscientização. Tudo passa primeiro pela conscientização, né? E envolver todos os entes públicos enfim, as pessoas que querem contribuir, né? Porque há muita gente que tem essa conscientização, mas cabe ao poder público a ação de fazer, né? A gente tem que provocar e o poder público nos retornar em relação a essas benfeitorias, né? Coisas que vão melhorar a vida em sociedade para todos. Acredito muito que há muitas pessoas que querem fazer, mas não sabem por onde, né? Quem procurar para esses resultados. Porque o que deixa a gente bem assustado às vezes, apesar de a gente estar em 2020, é você notar autarquias, empresas públicas federais, estaduais, que não tem nenhuma acessibilidade para a pessoa com deficiência. Você chegar em determinados locais onde o acesso da pessoa se faz obrigatório e necessário pessoalmente e ela não ter condições de ser atendida ou ter que ser atendida numa situação degradante no meio da rua, fora da seção ou do estabelecimento que ela deveria ser atendida, porque não tem essa acessibilidade. E a gente se coloca no lugar dessa pessoa, eu a minha deficiência visual, então eu tenho um pouco uma dificuldade também em relação à acessibilidade, mas o cadeirante e todas as outras pessoas. Aonde nós vamos chegar com isso
se nós não compartilharmos e tivermos uma sociedade compacta, conjunta. O questionamento que se faz é, até onde nós vamos chegar? Nós não chegaremos a lugar nenhum. Quando a gente recebe um candidato que já passou por essa vivência e a gente quer ouvir a opinião dele, a gente quer buscar a igualdade para todos, que cada um possa exercer o seu direito para a igualdade sem questionamento. Félix, nós temos um cenário hoje em que a lei orgânica do município em relação à pessoa com deficiência ela é totalmente dispar em relação ao Estatuto da Deficiência, que é uma lei federal. Você, como vereador, vai buscar essa adequação dessa lei municipal? Certamente. Nós temos que buscar o que existe na lei, no universo jurídico, nas leis federais, no sentido de importar para a nossa legislação aqui. Há muita coisa acontecendo lá fora, há muitos benefícios que hoje um deficiente pode fazer uso e não está fazendo porque não existe exatamente essa adequação. Então, a minha luta é, entre outras coisas, fazer valer realmente o maior possível de direito para os deficientes, porque nós temos que trazer realmente para a realidade. Novas leis vão surgindo e elas não vão sendo aplicadas por total desconhecimento. O meu trabalho também consiste nisso, em trazer, dar transparência a essa legislação já existente que a gente absolutamente está se voltando a ela, está virando as costas para essas grandes novidades no cenário jurídico nacional. Exatamente. Eu, como bacharel em Direito, afirmo o seguinte: quando o Estatuto da Deficiência foi estabelecido em 2015 e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2008, o que se deixou claro é que as demais leis teriam que se adaptar à nova legislação federal, a esse tratado que foi recebido com conotação e com instituição de emenda constitucional, e depois o Estatuto que foi a flexibilizar e tornar sucinta essas leis para que elas pudessem ser aplicadas. Então cabe ao município se adaptar a essas leis, fazer valer essas leis para que os direitos da pessoa com deficiência sejam respeitados. Então a gente busca apresentar e dar a voz para o candidato para que ele possa defender essas pessoas com deficiência e não só isso, demonstrar na Câmara que o direito delas tem que ser estabelecido e respeitado de forma concreta e concisa conforme a lei orgânica tem que ser efetivado na nossa lei orgânica municipal. Félix, em relação às pessoas com deficiência, vamos falar um pouco de acessibilidade até de mobilidade. No município nós temos hoje alguns ônibus adaptados, mas nós temos ciência seguinte, que hoje o país como um todo ele passa por uma problemática muito grande de transporte urbano, onde as receitas não fecham. Hoje, muitas pessoas estão trocando o transporte coletivo por meios alternativos de transporte. O aplicativo chegou trazendo uma possibilidade de transporte mais rápido e mais barato em determinadas situações. E a gente vê o seguinte: por mais que alguns municípios tenham chegado a esse quantitativo obrigatório de lei de elevadores no transporte, nós vemos vários ônibus precários em situações deficitárias. O que, como você, vereador, vai propor para que seja mudado nisso? Então, nós temos que agir firmemente nesse aspecto, porque dar legitimidade aos deficientes com relação a toda essa problemática, né? Nós temos aqui os tais meios alternativos que não dispõem de facilidades para isso. Os ônibus são precários, nós temos muitos problemas aqui com ônibus, né? O transporte público é bastante deficiente realmente no atendimento às necessidades do portador. Então nós vamos agir firmemente nisso, ficar atento a tudo que está se passando para trazer essas benfeitorias, para trazer realmente, dar voz, né, a todos os deficientes, que realmente isso aí acaba sendo um constrangimento, né? O deficiente acaba passando por sérias experiências de constrangimento desnecessariamente. Então a gente precisa dar de fato importância a isso, trazer total atenção a essa categoria de pessoas que estão aí, que são pessoas que trabalham, que precisam ir para os seus locais de trabalho, como qualquer, tem força de trabalho, e que a gente precisa dar, de fato, dar voz a essas pessoas. Eu vejo que o transporte público é uma grande deficiência que o nosso poder público, de fato, traz aqui para a cidade. Então vamos lá, uma pergunta ao nosso candidato aqui. Em relação à escola inclusiva, qual é o entendimento dele? Se ele acredita que realmente existe a escola inclusiva e qual é a visão dele sobre o tema e para melhorar esse tema hoje?
Então, Renato, eu vejo nessa questão toda polêmica, né, que se tem falado bastante sobre escola inclusiva, o que acontece? Nós vivemos um momento de inclusão social, é verdade, mas é preciso preparo por parte dos profissionais para poder, de fato, dar sequência a essa ideia da escola inclusiva, porque há situações em que o aluno ele passa por sérios problemas, sérias disfunções e no final das contas a gente não encontra o devido preparo do profissional de ensino para lidar com o problema, né? Há questões, por exemplo, de autistas que têm respostas agressivas até para seus alunos, que não vão entender uma série de reações que ocorrem no dia a dia das crianças, a brincadeira normal. Então, para um autista entender que aquilo faz parte daquele ambiente e acaba reagindo inadequadamente para a situação, então, quer dizer, é preciso ter um professor que saiba lidar com essas diferenças, não? A escola inclusiva é muito bom, é interessante, mas tem que haver o devido amparo profissional extremamente adequado para lidar com situações limites, né? Eu acho que a gente tem que pensar em tudo, mas acima de tudo passa pela necessária formação do profissional que vai atender a essa nova escola que está se despontando aí. Então, há casos em que a escola inclusiva é interessante, há outros que ela não acontece por falta de preparo desses profissionais. E estrutura também. A estrutura, principalmente a estrutura, de uma maneira geral, a estrutura é tudo, né? Você realmente preparar, né, não só em termos de acessibilidade, lidar com todas as possibilidades de reação dessas pessoas que têm necessidades especiais, a estrutura realmente do colégio, da instituição, para, de fato, lidar com o problema. E o preparo, necessariamente, dos profissionais. Então, gente, a gente vai chegando ao final agora da nossa pergunta ao nosso candidato. A gente agradece a presença dele aqui, a estar disposto a responder as nossas perguntas. E agora, para a gente finalizar, a gente deixa o microfone aberto para ele fazer as considerações finais dele, falar um pouco da campanha dele, do que ele está planejando e para ele deixar o recado dele para vocês agora. Bom, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu passei por muitos problemas, né? Olha, quem sofre de uma lesão medular, né? Quem passa pela questão da tetraplegia, você ficar absolutamente inerte em cima de uma cama, dependendo de tudo, de todos, né? Você tem que ser virado de 3 em 3 horas para evitar escárias, que são uma coisa realmente muito, muito ruim, muito chata. O que piora ainda mais é a recuperação do paciente. Então, passei por tudo isso, né? A minha experiência de ter vivido momentos no Sara Kubitschek, de ter convivido com muitas pessoas. Lá eu tive, por exemplo, conheci um empresário, ele se dizendo no auge da carreira dele, um comerciante com uma rede de drogarias, ele se sentindo muito bem, de repente num passeio de cavalo, o cavalo lá no sítio dele, o cavalo se espantou com uma caminhonete que passava ali ao redor, jogou esse empresário ao chão, o cavalo parece que acabou pisando e ele ficou tetraplégico. Então, diante dessa situação, esse amigo pensou até no suicídio. Então, eu penso o seguinte, tudo passa por quem é acometido por essa situação absolutamente inédita na vida, e aí a pessoa pode perder a esperança. O que eu acho é o seguinte, nós temos uma função, né? Deus nos passa, nos apresenta essa situação, não é o porquê, meu Deus, que eu estou passando por isso, é o para quê. Isso eu escutei muitas pessoas, muitos amigos chegando para o Félix, você precisa entender o para quê disso tudo. Então chegou a hora da gente agora tentar ajudar a quem passa por essa experiência, por essa situação, levando um pouco de esperança, levando um pouco de convicção de que há muito o que fazer. Todos nós com necessidades especiais temos muito a contribuir, temos uma visão diferente a poder realmente trazer para a nossa sociedade. Então eu espero que com essa possibilidade agora, lutando aqui por uma vaga na Câmara Municipal, eu possa vir colocar um pouco da voz do deficiente e trazer
tudo que a gente puder trazer de benefícios, seja o que for, leis que de fato amparam o motorista a comprar um carro com isenção fiscal, ou outros instrumentos, uma cadeira de rodas, ou utensílios tão necessários para a vida do dia a dia do deficiente. Então eu quero trazer, estudar isso, para que isso possa virar uma realidade acessível a todos. Então eu peço, na verdade, a atenção de todos para que a gente possa ter vez na Câmara Municipal e poder fazer valer os nossos direitos cada vez mais inclusivos, cada vez melhores, trazendo benefícios para a nossa sociedade, em especial os portadores de necessidades especiais. Eu conto com o voto de vocês. Meu nome é Félix Pelaio, meu número é 13888. Conto com todos, conto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade também. Nós te agradecemos, Félix, você ter vindo aqui dar sua contribuição para a sociedade e mostrar seu plano de governo, sua proposta como membro do Legislativo futuro. Que Deus assim conceda. Amém. E nós estamos aqui novamente, aberto a ouvir você candidato executivo, você candidato a legislativo, você empresário, você que lida com pessoas com deficiência, com organizações com ou sem fins lucrativos, venha debater com a gente esse tema, venha buscar melhoria para a sociedade. A gente conta com você nesse caminho. Um forte abraço a todos.